Muito boa noite a todos, estamos de volta e dessa vez para ficar, estamos aqui com o podcast Vida Útil novamente. E esse é um retorno triunfal, depois de tantos pedidos, as pessoas pediram bastante desde o último podcast para cá e a gente retornou, né? E estamos com bastante novidade, com algumas surpresas, com algumas revelações, né, Moisés? Muitas coisas boas aí, ou as coisas aí que talvez não muito, né, interessante de certa forma, mas que não deixa também de ter lá sua importância, né? É isso mesmo. Uma certa despedida aí, mas vai adiantar depois. Com certeza. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente. O podcast Vida Útil ele é um projeto que nasceu com o intuito de ser útil na vida das pessoas, de trazer informações relevantes, e eu tenho certeza que estava cumprindo esse propósito, porque quando a gente parou, deu essa pausa, né, deu esse tempo, esse time, muitas pessoas me procuraram: Martim, quando é que vai voltar novamente o podcast? Quando é que vai voltar as entrevistas? Pessoas que assistia, acompanhava e acreditava e acredita nesse projeto, e a gente não poderia deixar morrer, não poderia deixar acabar o podcast Vida Útil. Que teve essa parada aí devido às circunstâncias, né? Você no seu trabalho, cuidando da sua família, do seu trabalho, eu também cuidando da minha família, do meu trabalho, inclusive a pauta daqui, o assunto que a gente vai rolar aqui também, porque eu tive uma grande conquista na minha vida profissional. E para chegar a isso também, mesmo com as atividades que eu já vinha desenvolvendo, meus estudos, meu cuidado com a saúde da família e meu emprego, a gente acabou tendo que afastar um pouquinho do programa aqui. Embora houvesse a cobrança das pessoas, a gente parou aí, né? Quase 6 meses, né? Exatamente. Mas estamos de volta, inclusive minha ideia... Vamos adiantar logo aqui, né? Que eu estou mudando de cidade. Só queria, antes disso, já revelou aí. Já revelou aí, mas só adiantar que, por exemplo, antes de eu fazer a minha mudança, eu tinha muito desejo de ver o programa de novo no ar. Sim. E aí veio você com... Não, vamos voltar, já reunimos aqui e tal. E aí nós estávamos com essa ideia de, nessa quinta-feira, dia 22, dia 22, isso mesmo, fazer um programa, inclusive abordando um tema que é muito importante hoje, né? A gente já pode começar a falar sobre isso para voltar para a população. É o caso da dengue. Inclusive nós entramos em contato aí com a secretária de saúde, dona Marta Lopes, algumas pessoas da prefeitura, a vice-prefeita Milena, e estava tudo encaminhando para ser realizado esse programa, só que não foi possível a realização até essa quinta-feira, e no sábado em diante eu já não estou podendo participar, que seria interessante a participação ao vivo, e não foi possível até quinta-feira. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre dengue, sobre essa questão que vem preocupando o país inteiro, né? Lembrando que também o problema lá do Rio Grande do Sul, nós estamos aí numa época um pouco difícil também, mas graças a Deus, vendo o povo brasileiro se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul, exato. E também a gente quer também colaborar e despertar as pessoas para ter o cuidado com a questão da dengue, né? Exatamente. Moisés, como sempre, né, aqui é a voz marcante do nosso podcast, e infelizmente ele comunicou a gente que estaria se distanciando, mas continua e continuará contribuindo, né, para esse trabalho, para esse podcast, e mesmo à distância a gente vai buscar formas aí de continuar essa ligação. Aqui à minha esquerda temos Delano, que faz parte, né, dessa nova página, né, do podcast. Isso. E Delano é uma das pessoas que acreditou desde o início, né, ainda quando eram as lives lá no Instagram, participou comigo de uma das edições e foi uma das pessoas que incentivou a continuar, a dar continuidade e a retornar. Não é isso, Del? É um Exatamente. prazer ter você aqui novamente. Sempre foi bom participar do podcast, os assuntos foram realmente úteis, trazia informações importantes para o pessoal que assistia, mas é claro que para a gente poder continuar, a gente também vai precisar bastante do apoio daqueles que nos assistem.
não é isso? Exatamente. Trazer mais seguidores para a gente, para que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo ainda mais aqui o podcast, né? Trazendo assuntos novos. Então, as ideias de vocês, as sugestões de vocês, o apoio de vocês, até de patrocínio também. Isso mesmo. Estão todos convidados para poder ajudar a gente a crescer aqui na Chapada Diamantina, né? Trazendo bastante informações para o nosso público geral. Isso mesmo. O podcast, nesse novo recomeço, né, da gente, a gente vai estar trazendo algumas informações, vamos estar trabalhando de uma forma agora mais constante, né? Uma das coisas que fez com que a gente parasse, como ela não falou, o Moisés também trouxe isso, foi exatamente essa correria, às vezes a falta de recurso, né? Para que a gente pudesse manter essa rotina de podcast, né? Sempre naquelas datas. E outra coisa muito importante, a gente vai também mudar a data, né? Era sempre nas quintas e a gente agora vai estar fazendo o nosso podcast na segunda-feira, né? A gente conversou aqui e pode já marcar aí na sua agenda. Toda segunda-feira você já vai ter aí o seu compromisso marcado com o podcast Vida Útil. Não é isso aí, vai mudando a data, né, para se adequando aí à realidade e necessidade também, no caso de vocês, que vão continuar aqui. Então, ficar bem claro o seguinte, o programa Vida Útil Podcast que surgiu, né, vamos relembrar um pouquinho, que surgiu com a preocupação do Martinez com incentivar o jovem no mercado de trabalho. Verdade. E quando eu decidi ficar aqui em Andaraí, fazer um investimento para o futuro, na velhice aqui em Andaraí, eu resolvi entrar na parte de comunicação. Foi quando eu encontrei com o Martinez, e aí foi quando ele me contou dessa novidade que a Ibisol estava com essa sala aqui, estava cedendo para ele fazer o programa, e a gente começou então a amarrar as ideias aí, costurar. E saiu o podcast Vida Útil, já era uma ideia dele e eu abracei a ideia e entrei para colaborar com ele aí também. Então a gente teve aí, foi justamente em março, se eu não me engano, o primeiro programa que a gente iniciou como podcast Vida Útil, que antes você transmitia as lives. E foi muito importante porque a gente transmitiu mais de 30 programas, né? A gente vai citar alguns nomes aqui. Mas foi importante também, Delano falou uma coisa interessante aí, que é necessário a gente lembrar a questão de patrocínios, de incentivar. Verdade. Todos podem participar do programa, é um programa livre, é um programa que não tem foco de partido, de política, nem de religião. Não. O objetivo aqui ficou sendo não só ajudar o jovem no mercado de trabalho, mas incentivar, de certa forma, as pessoas a acreditarem nas suas potencialidades, serem construtivos, serem úteis à sociedade e ter retorno por isso também, né? A gente conversou muito sobre o que é que a gente pode assim, ver em Andaraí, para que a gente comente, para que a gente desperte nas pessoas que Andaraí é um lugar cheio de vantagens, né? Nós temos aí o nosso cenário da natureza, tem muita coisa que é de Andaraí, está sendo explorado pelos municípios vizinhos, como Lençóis e Mucugê. Então, acreditar em Andaraí, essa foi uma das nossas metas, de fazer com que a pessoa enxergasse a realidade e também começasse a sonhar, né? Então, a gente trouxe aqui empresários que são sucesso em Andaraí, professor, né, Amarildo. Então tem isso aí, vai comentando mais um pouquinho, que aí eu vou lembrando mais um pouco da história. Mas vamos lembrar a questão do patrocínio, que foi muito importante também, de lembrar as pessoas que colaboraram com o programa, né? Vamos dar uma pontuada e também lembrar que agora, por exemplo, tem um equipamento aqui muito bacana, que nós estamos aí com a colaboração de algumas pessoas. Hoje eu vou citar o nome deles, né? Isso mesmo. Mas lembrar antes que o principal colaborador com esse programa, a gente não pode esquecer da Ibisol, da pessoa do senhor Juari, esse grande empresário que hoje Andaraí exporta internet, Andaraí vende internet hoje, né? O Juari, né? Também o Rodrigo, Li Rodrigo também sempre colaborou. Dona Tânia do restaurante, do lanche lá, Dona Tânia, um grande abraço. Muita gente ajudou a gente nessa. Ajudou, né? O professor Amarildo, né? Então estou lembrando de alguns aí que colaboraram, como o Mercado Bocapio também. Sim. Então é muito interessante também a empresa que nos deu
as canecas, Isso. as camisetas personalizadas. Então tem muitos aí que já colaboraram. Agora, em especial, hoje, nós fizemos aí a campanha da mesa de som, porque os equipamentos aqui, a maioria pertence já à Ibsol, outras partes pertencem ao Martinez. Tinha uma mesa aqui emprestada que era minha, mas aí a gente hoje está fazendo essa campanha, né, para ficar para o programa, porque eu vou ter necessidade, eu não usei ela, cedi logo o programa, mas eu tenho a minha interesse em formar meu estúdio lá para fazer minhas gravações. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, eu tenho que agradecer aqui a colaboração no mercado Boca Pio, Miguel Pinto, né? Como é o nome da empresa de Miguel Pinto lá? Eu nem sei, é mercearia, ali vende tudo. Miguel Pinto é um camarada que tem muita coisa aqui ali no seu negócio, seu comércio ali, tradicional, o jeito dele. Tradicional, né? O Rodrigo Eli, da Materiais de Construção, a Gils Tempero também colaborou hoje, seu Anizinho, né? Colaborou também com a gente, Anizinho Açougue, muito bem, materiais agrícolas, para animais, essas coisas todas. E o Jorge Materiais de Construção até agora contribuiu com a gente está aí, ainda faltando alguma coisa, a gente vai recorrer ainda para concluir a compra dessa máquina que vai ficando aqui já para o programa, já vai ser do programa. E tal. Volta você, aí vai. Moisés está citando aqui algumas pessoas que apoiaram a gente desde o início, né? Algumas pessoas já foram citadas aqui e pessoas que, novamente, que acreditam nesse trabalho, acreditam no projeto. Fiquem à vontade. Isso. E essas pessoas já colaboraram. E você também que está acompanhando a gente aí, nesse momento, a gente teve a possibilidade de colocar um QR Code aí na tela, né? Um QR Code. Correto. Para você também fazer essa doação. Quem puder doar. E também lembrando que não é importante só a questão né, só de uma ajuda financeira. A financeira é muito importante, porque tudo aqui custa dinheiro também. Nós não estamos vendendo, mas a gente precisa da colaboração para fazer. Já entramos com o nosso interesse, a arte, a comunicação, que a gente tem que retorno tem a satisfação de estar fazendo uma coisa que ajuda, o desenvolvimento também da nossa capacidade de comunicação, isso é muito interessante. Mas as pessoas podem usar também divulgando o programa, dando ideias para o programa, exatamente. Né? Defendendo o programa, que é interessante, né? Além de nós temos muitas pessoas apoiando, mas tem alguns que vão criticar, precisa ver qual o fundamento das críticas, né? E se você está do lado daqueles que querem o desenvolvimento de andar aí livre de opiniões políticas, livre de partidarismo, de religião, de qualquer coisa, pensando no total da cidade, que a cidade cresceu muito desses 2 anos que eu passei aqui, e a gente sabe que há esforço por toda parte, né, tanto de um como de outro, e o importante, por exemplo, cada cidadão de Andaraí aprender a amar essa terra, amar aquilo que tem, valorizar o que tem, defender o que tem. Exatamente, certo? É interessante, então se você enxerga também esse programa com essa visão, que é um programa interessante, que foi provado, né? Que interessante, tanto de gente que se inscreveram, mais de 700 inscritos aí nesses, as pessoas sempre cobrando, nesses 30 programas que fizeram. Então que as pessoas divulguem também, né? Defendam o programa, né? Se inscrevam, fale bem, né? A gente fale bem dessa terra, fale bem da terra e fale bem do programa também, que é para a gente falar melhor ainda dessa terra. Exatamente. Pessoal, como aqui já foi dito, né? Esse retorno do podcast é algo que a gente já vinha planejando, né? Há um tempo, retornar, mas até o momento não tinha dado certo. Mas a gente conseguiu organizar, sentamos, né? Pensamos bem de como voltaríamos, porque dessa vez a gente está retornando, né, com estrutura melhor, com equipamentos, né, melhores, e a gente pretende divulgar cada vez mais um conteúdo de qualidade, com cada vez mais informação e a colaboração de vocês, principalmente como espectadores, né, de estar aí sempre nos acompanhando, curtindo, compartilhando, é muito importante. É importante porque serve como motivação para a gente continuar. Exatamente. Então, se a gente entende que as pessoas estão seguindo o canal, se a gente entende que as pessoas estão participando com perguntas, sugerindo ideias, trazendo novidades para a gente entende que a gente tem uma responsabilidade de retornar, né, com aquilo que a maioria das pessoas estão solicitando. Então, a participação, o envolvimento de vocês vai motivar a gente. Foi mencionado aqui que o momento que a gente deu a pausa foi justamente por conta das atividades, do trabalho, né, do dia a dia, da correria, mas parte disso também é porque a gente também estava meio como que se perdendo ali nas informações, nos conteúdos, né, com pouco apoio.
Então, quanto mais vocês puderem apoiar a gente, melhor. A gente vai se sentir na responsabilidade de trazer informações de valor para cada um de vocês e vai se sentir na responsabilidade de entregar conteúdos, né? Conteúdos que realmente levam as pessoas a ter uma vida mais útil. Você mencionou aí a questão dos jovens no mercado de trabalho. É uma necessidade urgente na cidade onde a gente mora, né? Mencionamos a beleza da cidade, o crescimento dela, o desenvolvimento dela. A Andaraí até está desenvolvendo mais, está tendo mais distrações, né? Mas o turismo está aí aos poucos se fortalecendo com a ajuda de muros. Então, eu acho que parte disso também deve-se ao podcast Vida Útil, né? Porque a gente divulgou isso muito, a gente bateu, exatamente. A gente estava ali o tempo todo na tecla ali. Que hoje, inclusive, quando eu falei que há as críticas, e a gente precisa verificar isso, porque, por exemplo, eu fiquei assustado com a pessoa comentando, dando a entender que o podcast não é interessante, a pessoa amiga, a pessoa instruída. E aí eu fiquei um pouco assim, vou prestar atenção, porque essa pessoa era contra o turismo, né? Chegava a falar que os outros lugares aí, o turismo deu certo, que eu fiquei assim um pouco encucado, e eu falei, mas rapaz, e o que a gente está falando aqui? Porque a gente hoje, aqui no programa, a gente bateu muito nessa tecla, que hoje a tacada da vez é o turismo, é o que a gente tem para oferecer, não tem mais pedra de diamante, quer dizer, pedra tem, mas é proibido tirar. Nós temos uma capacidade imensa de estar com muitas atrações turísticas, como a questão da natureza, como explorar das cachoeiras, as trilhas que são feitas, os cânions, e a visão de mudar, como é que se diz, a gente tem um cuidado de desenvolver a habilidade com o turismo, de tratar bem o turista, de botar produtos de qualidade, de dar aquela atenção, eram as coisas que a gente estava focando aqui, a gente se perguntava, e não era eu que falava, nem você, eram as pessoas que eram entrevistadas aqui, todo mundo concordava. Eu fiquei assustado assim com aquilo, depois eu vim entender que era uma questão talvez pessoal, né? De que a pessoa tinha alguma coisa contra alguém, mas não era nem contra a gente. E aí eu fiquei preocupado, depois eu entendi que é um em 10 ou de 100 que tem essa opinião, porque todo mundo está vendo que realmente a gente está caminhando para isso. Andaraí tem um grande potencial turístico, né? Muito. Que está sendo explorado pelos outros, e a gente aqui de Andaraí tem que aprender a como melhorar para a GTD, né? Temos a empresária que a gente já entrevistou, o Luke Dan, por exemplo, que mostrou. Ele reforçou bastante essa ideia e que ele tanto acredita como constrói nesse sentido, né? Constrói, inclusive ele fez, né, junto com a secretária de turismo aí do município, não sei de quem foi a iniciativa, mas ele foi um dos fortes apoiadores. Eu assisti lá a palestra que ele trouxe pessoas lá de Salvador, de outros lugares, para promoveu aqui um evento. A prefeitura também apoiou. No dia que eu estive lá, o prefeito estava lá também, um bocado de gente. Eu fui lá como cidadão, entendeu? E também olhando o lado que o podcast poderia já estar atuando para divulgar essas coisas. E eu vi muito interessante, porque eles patrocinaram a vinda de guias de viagens, né? Sim. Então, um grande abraço aí para o Luke Dan, né, o Luciano. Exatamente. Que também foi um dos entrevistados aqui, que é um cara que acredita, investe aqui. Então, quer dizer, a nossa ideia é de fazer com que as pessoas aproveitem bem o que já temos, né? Exatamente. Eu soube, Moisés, que agora novamente vai ter uma excursão, né, nesse sentido, novamente em Lençóis. E a gente já quer trabalhar nesse sentido também para que isso atinja aqui Andaraí novamente. E talvez o podcast, né, a gente espera usar esse espaço aqui para isso. A gente quer convidar algumas pessoas que ali estarão, né, para essa... Abrindo espaço para elas, né? Abrindo espaço. Porque aqui, pessoal, a gente... esse trabalho é um trabalho que começou pequenininho. Delan se lembra, Moisés também acompanhou lá no Instagram. E a primeira live que eu fiz no Instagram foi falando sobre vagas de emprego, onde eu estava divulgando a vaga que iria ocorrer com o censo do IBGE. E depois disso, eu até ouvi algumas pessoas que agradeceram, né, porque entenderam melhor como funcionava e aproveitou aquela oportunidade para se inscrever. Né? Às vezes algumas pessoas achariam que seria algo distante, algo que elas não conseguiriam fazer ou não sabia como. E como eu já tive uma experiência, né, teve uma pessoa que disse justamente isso, que ele se deu bem por causa do podcast. As dicas que ele ouviu no podcast ajudou ele a ser bem sucedido. E ele conseguiu. Conseguiu passar, né? Exatamente. De lá para cá, a gente vem evoluindo, né, das lives do Instagram.
e chegamos a esse ponto do podcast. E novamente reforçamos aí que a gente precisa do apoio de vocês, principalmente daqui da população. Vamos apoiar, né, aquilo que é da gente, aquilo que está com a gente, né? E o podcast aqui está do lado da sua casa, digamos assim. Daí é interessante também pontuar que é o canal de comunicação que nós temos mais forte hoje em Andaraí. Por quê? Nós temos aí, todo mundo coloca no Instagram, coloca no YouTube, coloca na Meta, né? Antiga. Sim. Como é que é o nome? O X, né? Que é o Twitter. O Meta é o WhatsApp, né? Não, a Meta é o nome que dá para a antiga Facebook, né? Ainda chama Facebook também, mas muita gente já chama Meta, que é o novo nome que o empresário lá deu. Mas veja bem, mais um podcast Vida Útil é daqui, é feito e já está tendo pra gente. Teve gente que estava ouvindo o programa no dia que a gente fez aqui, entrevistando o seu Maninho. Um amigo dele lá dos Estados Unidos estava acompanhando o programa. Então, quer dizer, do Brasil, toda gente de São Paulo que elogiou o programa, veio ali pelo YouTube e tal. Então, quer dizer, é um programa que é daqui da cidade, que defende o crescimento da cidade, que é feito por meninos aqui da cidade. Só o que está de fora aqui é eu, o Delano, você aqui, inclusive falar o Delano, com as suas dicas também, que ele trabalha nessa parte de recursos humanos, ele ministra cursos aí, que também incentivou muito o pessoal como fazer uma entrevista, como se portar bem na entrevista, preparar como fazer, currículo, lidar com uma entrevista, ou mesmo se não conseguir passar ali na fase da entrevista, ser contratado, como deve se comportar, tudo isso. Currículo, como preparar e tal, que você como deve fazer pontuar para que a pessoa entenda que você está disposto. Vestimenta, postura, comunicação, tudo isso. Pois é. Então, quer dizer, nós temos que verificar que é uma coisa nossa de Andaraí, que é, quer dizer, de pessoas que estão colaborando, né? Nós não recebemos nada, nós estamos querendo ajudar, e a única coisa que a gente tem de retorno são os aplausos mesmo, são dizer uma coisa é boa, a gente está fazendo uma coisa. Nós não devemos esquecer a participação que tivemos aqui, né? Das pessoas que colaboraram, Tiago, né? O Josinei também colaborou, inclusive teve uma entrevista aqui muito interessante do Josinei. Nós temos aí hoje o Jovem Vinícius Popular, tá aqui com a gente Luan, também. Tá aqui, entre outros, né? O nosso profissional de marketing que trabalha para a Ibisol, o Eli, que colaborou principalmente no começo, com a iluminação, com tudo. Está sempre com a gente. Certo? Os anunciantes que deram alguma contribuição, a gente não estava cobrando taxa de publicidade, mas aquelas pessoas que ajudavam voluntariamente. Então vamos lembrar aí pessoas que passaram por aqui, que a gente pontuou como pessoas que colaboram com a comunidade. Professor Amarildo, grande figura. Mestre Amarildo, mestre em matemática, mestre mesmo em matemática, o homem que podia estar trabalhando em Salvador, na Universidade de Salvador, qualquer universidade de Salvador, Feira de Santana, e prefere estar aqui em Andaraí, certo? Grande comunicador. Excelente entrevista com ele. Viu? Lembramos que o segundo que a gente entrevistou foi o empresário Juari, que a gente falou hoje, Andaraí vende internet, graças a esse grande empresário, Luquidan, que tem aí várias empresas. Pontuando aí o de Juari, Juari hoje é como um grande investidor, né, aqui da cidade, um grande empresário, né? Ele cedeu o espaço, colabora muito com esse programa. Tem colaborado, né, com alguns equipamentos e acredita muito no crescimento da cidade, acredita nas pessoas, né, daqui da cidade. Acredita no crescimento da cidade, acredita no crescimento profissional de cada colaborador que passa aqui, ou das pessoas que estão chegando, ou das pessoas que estão fazendo o curso. Ele abre oportunidade para as pessoas fazerem cursos para conseguir emprego, mesmo que não trabalhe na Ibisol. Aqui você pode conseguir curso como fibra ótica do zero, Wi-Fi premium, atendimento encantador, esses cursos assim, vendedor de elite, tudo isso para ajudar as pessoas a crescer. Que ele entende que o mundo da telecom está crescendo demais no país, né? E muitas oportunidades de trabalho, mas poucas pessoas qualificadas. Então ele abriu esse espaço para que pessoas pudessem se qualificar e conseguir um trabalho em qualquer parte do país. A pessoa vai conseguir. Então, além de internet, hoje ele tem energia solar. Nós estamos em 22 cidades já com serviços instalados. As 22 cidades, fora da Bahia também nós temos pessoas. Não, dentro da Bahia, fora de Andaraí, da Chapada, nós temos outras cidades também que já têm instalado o serviço de energia solar. A tendência é crescer cada vez mais, né? Então, internet, energia solar, 5G, telefonia móvel, que nós estamos desenvolvendo ainda mais. Então, é um grande empresário que ele não... isso eu posso dizer isso.
ele é o empresário que ele quer crescer, mas quer ver também seus colaboradores crescendo. Por exemplo, se ele não quisesse que Martinez crescesse... Não tinha isso aí, não estava dando esse incentivo aqui. Inclusive, quando a gente fala que está exportando, por exemplo, a maioria dos funcionários são daqui, que trabalham aqui, moram aqui, ou seja, trabalham lá e voltam para aqui. Então, recursos estão vindo para cá. Quando tem pessoas aqui trabalhando, eles estão consumindo, está fortalecendo o comércio, tem aluguel, a luz, tudo isso é crescimento, né, para o município. Então, é muito interessante. Você tem ideia, mais ou menos, quantas pessoas hoje as empresas do Juari estão empregando ou não? Você que já trabalha mais ou menos. Quantos empregados eu acho que tem? Tem cerca de 60, mais ou menos. 60 diretos. Vamos botar 60. Diretos que já trabalham. Mas é nessa base aí. Então, isso é muito interessante, isso é crescimento, isso é progresso, né? Isso é coisa boa para a cidade, e essas coisas a gente tem que incentivar outras pessoas, né? O pequeno empresário, a gente teve aí algumas pessoas que, como Dona Tânia, é uma pessoa pequena empresária, mas ela mesmo está crescendo. Hoje ela já faz pizzas, já faz várias coisas, já está empreendendo. Mas eu acho interessante a gente reforçar nesse momento também aquela imagem que o programa Vida Útil, assim como o nome é sugestivo, né? Vida Útil, é um programa que busca mostrar o que há de melhor dentro daqui da nossa cidade, dentro das pessoas, dentro da nossa história. Como a gente até citou, né? Existem alguns meios de comunicação que aqui a gente vê que acaba denegrindo a imagem das pessoas. E o podcast ele tem a postura, tem a proposta diferente disso. Diferente. Que é de mostrar o lado positivo. Mostrar o lado positivo e com responsabilidade, aqui ao vivo, né? Às vezes tem alguma gravação, mas todo mundo conhece o Delano, conhece o Moisés Santos, que não estou saindo, mudando, passar uns tempos de Andaraí, inclusive, falar nisso, não estou indo embora totalmente de Andaraí. Então surgiu uma oportunidade dentro da própria empresa, fui promovido, aceitei a promoção de boa, me é interessante para mim e minha família, mas na ideia também de até, né, conseguir mais recursos e voltar a investir nos sonhos que eu tenho aqui em Andaraí, ter meu sítio ali e tal, meus empreendimentos aqui. Então, a gente acreditar nisso tudo faz com que a gente tenha compromisso. Né? Então, compromisso que todo mundo conhece aqui, se a gente falar qualquer coisa, qualquer pessoa pode vir aqui na casa, pode dar queixa, porque nós temos nome, temos CPF, temos compromisso, né? Somos pessoas responsáveis. Então, esse é um canal que merece toda a credibilidade. Com certeza. Inclusive, a gente estava, né, nessa ideia de aumentar até mais vezes e também começar a trazer coisas de utilidade para a comunidade. Como a gente fez a transmissão daquele evento lá ao vivo, né, com o pessoal do Sebrae, do Sebrae ali naquele negócio. A ideia agora é de trazer também informações para a gente se prevenir contra a dengue, que a gente vai falar um pouquinho ainda, né, estou aqui na tela sobre a dengue, que é algo que vem, como é que se diz, preocupando muito. Tem gente aqui em Ceabra morreu por causa da dengue. Morreu outros. Isso aí está oficial, registrado lá no G1, canal do G1. E 15 dias atrás eu soube que morreu um aqui no município de Itaitê. Então a gente queria até que a secretária do município aqui, a secretária de saúde, passasse informações aqui, era esse o objetivo, de como está a situação em Andaraí. Infelizmente, devido ao corre-corre, tanto da secretária como do pessoal que está trabalhando com ela, fim de mês, se aproximando, teve a festa, toda essa preocupação. E não foi possível dela estar aqui. Mas acredito que depois do programa ainda vai dar essa oportunidade de trazer mais explicações. Tá bom? Então continua aí, né, que a gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho. Como o Moisés tem citado aí, trouxe um panorama, né, de algumas pessoas que já foram convidadas. E as pessoas que a gente convida é sempre com esse propósito, né? Por exemplo, Seu Maninho foi um dos participantes e uma das... Assim, todos foram muito bons, né? As pessoas que a gente ele conhece a história de Andaraí, né? Mas com o Seu Maninho aqui, o podcast com o Seu Maninho foi especial. Isso. Eu gostei bastante da participação dele. Ali tem um livro na cabeça. Ali ele entende de história, sabe da história de Andaraí. E conta as informações precisas, verdadeiras, né? Entendeu? É muito interessante. Teve muitos outros participantes aqui bom, né? Aquele do Josenei sobre inteligência artificial. Foi muito bom também, inclusive com a participação, né? Até hoje o pessoal está me pedindo a parte 2, viu? A gente, vamos ver aí
né, dependendo aí das participações, né, dos comentários, a gente já pode fazer a parte 2. Porque de lá para cá, a inteligência artificial veio com tudo e evoluiu de forma... Muito. E o negócio tá... Você bota uma coisa hoje lá, amanhã tem 1.001 pessoa ligando para você para saber, ou passando propaganda e tal. Então, o Cleito do Jiu-Jitsu, a figura simpática também, ele teve resultado aqui. Eu conversei com ele hoje lá na rua já também. Tá até o Thiago foi lutar Jiu-Jitsu, estava cobrando sua presença lá, viu, Thiago? Ele já está com luz lá em Nova Redenção também, né? Também. Ou seja, isso que pra gente, quer dizer, o Cleiton pode dizer se foi importante a vida do Vida Útil Podcast para ele, porque pra gente foi interessante, né? Viu ele tomar mais fôlego, né? Pessoas como o Thiago e outros se interessaram pelo jiu-jitsu. Agora você já me traz essa novidade que ele está também fazendo lá. Isso a gente se alegra, porque é uma pessoa daqui da terra que está acreditando na sua arte, no esporte, está indo, né? Então teve outro do esporte também, o Birubiru, o Moab, né? Que também participou. Irapuã, falando sobre educação financeira. Nós tivemos a própria enfermeira Marta Lopes, que é secretária de saúde, que ela trouxe aqui muitos esclarecimentos bons sobre a questão da obstetrícia, né? Que aí ela falou dessa coisa do parto humanizado, que foi muito importante também. E ela também trouxe um pouco mais do projeto, né, que foi desenvolvido por ela mesma, que é o Bom Gestar, né? Certo, e uma pessoa daqui também que voltou, hoje é secretária de saúde. Aquele jovem que era do Banco do Nordeste, ou que é ainda... Tá ainda aí, grande Renilson, passou, foi para lá, para trabalhar lá no sul também, no extremo sul, no município de Onápolis, mas voltou. O gerente aqui era um cara tão assim focado no desenvolvimento pessoal, que participou aqui até mesmo antes de ser podcast naquela live. É uma grande figura também. O pessoal de Andaraí tem que dar um abraço mais forte nesse menino, acreditar, porque ele vai sair daqui ainda, mas vai voltar, segundo ele já me contou. Então, um camarada também muito interessante, o nosso colega ali do Banco do Nordeste, né? Que participou antes e já participou aqui. A entrevista com ele foi muito interessante também, mostrou também como ele teve uma vida difícil e hoje ele já tem seu carro próprio, está dando educação para sua filha, vem superando tudo, saiu do zero, né? Ficou órfão, né? Pequeno, ajuda o irmão, eles vivem juntos. Então, quer dizer, tudo isso foram coisas positivas que têm sendo passado por esse canal de comunicação daqui de Andaraí. Então, a gente não pode deixar de estar também, né, lembrando isso. A doutora Emanuele Silva também, aquela entrevista que falou sobre... Né? Que a gente fez... Ela trouxe, no momento a gente falou sobre o Outubro Rosa, né? Esse cuidado com a saúde. Especial, um podcast especial. O Samuel, né? A gente está falando do Renilson. Samuel, jovem, né? Também. Dois jovens daqui que também a gente viu crescer, é o Samuel. Samuel Araújo, né? Que trabalha hoje na Ibisol, grande representante comercial. E o Renilson Baltazar, agora, né? Esses dois jovens. Vai casar agora? Vai casar. Parabéns, né, amigo? Está se tornando mais macho, hein? É isso aí. Então, a gente só tem mesmo que constatar que o programa é, sim, de interesse social, é um programa que merece o apoio até mesmo das pessoas que possam, né, não só divulgar, mas também fazer com que esse programa avance, né? Inclusive, como a gente estava falando, a gente tinha alguns sonhos, mas a gente, como se diz, não deu para a gente incluir mais coisas, como aquela coisa que a gente queria fazer aqui esse ano, já entrevistar algumas pessoas sobre a questão, trabalhar uma questão um pouco, uma área até um pouco mais difícil, mas que era possível, né? Se a gente tivesse mais tempo, quero entrevistar os candidatos, né? Trazer aqui os candidatos com imparcialidade, a gente não ia estar favorecendo ninguém, mas o lado que tivesse mais, por exemplo, os candidatos a prefeitos, os candidatos a vereadores, aqueles que tivessem mais destaque, entrevistando aqui, ter todos eles um mesmo espaço, as mesmas perguntas para eles responderem. A gente tinha ideias, né? Mas agora, como a gente estava correndo atrás de muita coisa... Mas ainda assim dá para trazer alguns assuntos, algumas pautas deles, alguns projetos. O que é que vão fazer, né? No caso, vocês podem... Falar nisso, né? Tem aí o Irapuã, que vai estar ajudando, né? Se vão falar como é que vocês vão trabalhar. Exatamente, pessoal. A gente está retornando e nesse retorno a gente está trazendo algumas novidades, né? Uma que eu tenho certeza que vocês vão gostar, essa todo mundo vai gostar. A gente vai fazer sorteios aqui. Ótimo. Vai ter sorteios. Não vamos, nesse momento, dizer que será em todos os podcasts, mas a gente vai estar fazendo sorteios, né? De alguns brindes, né?
de algumas... Por exemplo, essa caneca aqui, ó, pega a sua caneca aí, a caneca. A minha Isso, caneca, a gente vai fazer sorteios, por exemplo, essa caneca aí vai ser um dos brindes, né, que a gente vai estar sorteando. Vida Útil. Isso, uma caneca bonita dessa, né, da SC personalizada. Então, Serviços, a gente vai... produtos. Isso, a gente vai estar fazendo sorteios, então você que não perde um podcast, você vai estar participando aí constantemente de sorteios e tendo a possibilidade de ganhar aí um brinde, né? A gente vai elaborar como vai ser esse sorteio, isso, né? já tem Pra várias ver quem está pessoas... participando, o que é que vai ter que comentar, hashtags, tudo isso. A participação, com certeza, é muito importante. Então, uma das novidades é essa, o sorteio. Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, né, Com certeza. Moisés? Com certeza ganhar é muito bom. E o que eu acho interessante é quando você ganha sem ninguém perder, né? O ganha-ganha, que foi desenvolvido por aquele economista lá, famoso, que fizeram até um filme da vida dele. Ou seja, você ganha e outro ganha. Se você vai estar participando, ganha uma caneca dessa, mas você está ganhando e todo mundo está ganhando, porque está ali aquela coisa, ninguém está perdendo nada, né? Quem doou a caneca está sendo divulgada na empresa dele. Sim. Você que está participando está ajudando também. Então isso é muito bacana e o crescimento muitas vezes vai por essa questão de você ganhar e os outros ganharem. Isso aqui é interessante, todo mundo ganhando. Todo mundo vai ganhar aqui no podcast. O programa do podcast, todo mundo que no caso está ganhando. Exato. Porque nós, por exemplo, está sendo divulgado. À medida que esse programa crescer aqui, o comércio vai ter um canal onde vai divulgar o que é que está acontecendo. Inclusive, aqui é uma opinião minha, não é uma questão digamos assim, de ser do lado ou ser contra, mas os cofres públicos podem ajudar com o programa, porque a gente está defendendo o interesse da comunidade. Exatamente. Então, não vejo por que não, se a prefeitura ou a Câmara de Vereadores quiser patrocinar alguma coisa que eu acho que é bom e merece. Não é só bom, não merece que o prefeito, que as secretarias ou os vereadores apoiem esse programa com patrocínio, doem aparelhos, dê uma contribuição para que o programa tenha como comprar coisas, como fazer uma promoção, divulgações e tal. Isso é interessante, porque isso aqui é algo que beneficia a comunidade. Nós estamos defendendo o interesse da cidade, do município. Nós queremos ver as pessoas crescer, e sem idealismo político. Que é uma coisa que eu vejo que é interessante, que é isso. Se você é do lado do prefeito, você é contra o prefeito, isso para a gente não interessa. A gente quer saber o seguinte, o que é da cidade. Exato. Se o prefeito fez coisa da cidade, não é do prefeito. Hoje nós temos praça, tudo. Se gosta, se ele vai ficar, se você vai votar nele, não é problema. O problema é que é o seguinte, hoje o que tem andar aí, que está sendo construído, seja por esse prefeito ou por outro, pertence à cidade, é nosso, é da cidade. Então a gente tem que ter essa visão do que é melhor para a cidade e construir em cima disso. E aqui nós não vamos estar aqui fazendo propaganda de A ou de B, que é bom, que é ruim, mas o que é bom para a cidade, a gente quer também que apoie e que você acredite nisso. Inclusive, na minha opinião aqui, não é uma opinião do programa, eu acredito o seguinte, a gente deve ter uma posição do que é melhor para a cidade. Se você acha que é bom, defenda. Se você acha que é ruim, também defenda o seu lado, entendeu? Porque você tem só que mostrar por que é bom e por que é ruim. E esse espaço abraçar é um espaço ideal para que essas discussões, né, sejam realizadas, mas de forma saudável, né, onde todos... Sem ofender a ninguém. Onde toda a população seja informada do que está ocorrendo. Por exemplo, esse é um espaço aqui onde os próprios gestores, né, as pessoas que estão na parte pública aí, pode estar usando, né, a gente pode estar sempre... Para divulgar. Para falar o que está sendo feito, né, na cidade, o que está sendo realizado, as novidades, os investimentos, e eu tenho certeza que toda a população será muito beneficiada com isso. Não se vai aqui aceitar coisa pejorativa. Por exemplo, o que é propaganda? Propaganda você dizer o que está fazendo. Agora, tem muitas vezes que quer fazer, gente quer fazer uma propaganda negativa, quer atacar as pessoas. Por exemplo, na época da política, eu não acho bom aqui que se faça propaganda política, não é esse o objetivo. Mas para divulgar as coisas e tal, como a gente falou, na questão, se for convidar pessoas aqui para fazer entrevista sobre política, vai se perguntar o que é que ela pretende fazer. Nesse caso aí, tem que ter todo cuidado para que a pessoa conheça, não que ela fale mal dos adversários, não é esse o... Entendeu? Então, tem todo esse cuidado que vai exigir de vocês ter mais... eu digo vocês porque eu já estou, né? Eu falo bem da cidade, mas estou caindo fora, né? Mas eu vou voltar. Mas essa questão aí, que eu já trabalhei em rádio, que eu gostaria, né, da gente conversar mais,
porque exige um certo cuidado para que a pessoa não passe um pouco do limite, como sempre a gente vê nos jornais e tal. Então é muito interessante isso, e o programa aqui tem todo o condição de fazer isso. Né? E também de contar com o apoio das pessoas, sendo que imparcial. Né? O programa não vai puxar por A ou por B e tal. Sim, e voltando ao ponto de divulgar as coisas que são do interesse do município, das pessoas. Os eventos que vão acontecer, por exemplo. Tem muito evento que acontece em Andaraí que a gente não tem muita informação. Né? Não tem muita informação. Às vezes levado pelo sistema que tem, que é como a gente falou. Da internet, através do Facebook, tem um carro de som que anuncia outro, mas hoje o canal de comunicação... Sim, eu estou vendo aí que tem uma rádio ali que já tem ator e tal, mas desde que já tem mais de 5 anos que eu vejo aquele negócio ali, nunca chegou a funcionar. Vamos torcer que funcione, isso não vai impedir do programa podcast, que vai trazer imagem, não só imagem. Será apenas mais um meio, né, de comunicação que vai contribuir. Acho que comunicação ela é necessária. Andando com o Moisés, eu tenho aprendido cada vez mais sobre isso. Comunicação. A necessidade e como precisamos da comunicação e nos comunicar bem. Porque é dessa forma que a gente cresce, a gente conhece e a gente consegue passar claramente uma mensagem. Porque, como eu vi recentemente aqui, Delano, né, complementando, Delano postou algo que falava mais ou menos sobre isso. Não é apenas você saber. E você saber, além de ter o conhecimento, é saber comunicar para que a pessoa que está te ouvindo entenda. Então, nós temos essa responsabilidade. Exatamente. E outra coisa também, uma coisa que eu gosto do podcast, por exemplo, é que assim, longe vai acontecer de o Martinez ou qualquer pessoa que passar por esse podcast trazer informações verídicas. A gente percebe que hoje a mídia ela está invalidada. Ninguém acredita mais na mídia. E esse vai ser o nosso diferencial. Trazer informações verdadeiras, fidedignas, né? Sem fake news. Não é isso? Sem fake. Porque realmente... Mesmo ainda aguentando os haters, né, que tem por aí. A mídia está desacreditada. E eu acho que esse vai ser o nosso diferencial. Isso mesmo. A gente vai ser um canal onde as pessoas vão poder confiar nas informações. Não, a gente vai se esforçar bastante para isso. Com certeza, você trouxe um ponto muito interessante. Eu queria até que Moisés falasse sobre isso, reforçasse, né, como um comunicador, né, que ele é e já exerceu essa função em muito. Eu trabalhei numa empresa que era de políticos e políticos até renomados aqui na Bahia, né, que era, eu vou citar, acho que não há problema nenhum, ele não está muito tão hoje ativo na política. Mas eu trabalhei com o sogro de Paulo Souto, numa rádio lá no sul da Bahia. Essa rádio depois ficou para a mulher de Paulo Souto, certo? E eu conheço o ex-senador e tal, assim. Ele é um político um pouco diferente, né? Eu havia muita crítica e tal, mas é uma pessoa assim que eu tenho uma certa admiração como pessoa, certo? O jeito dele proceder. Mas o que acontece? Eu trabalhei na rádio e tinha pessoa que trabalhou lá que tinha inimizade com as pessoas porque eles trabalhavam de uma forma de fazer propaganda negativa. Dentro da rádio, eu não. Eu trabalhei, eu tinha pessoas amigas de um lado e do outro, porque o meu sistema de trabalhar, eu falava assim, eu quero ser um jornalista que olhe de cima do muro, para olhar os dois lados. Eu não tenho interesse de tender para um lado, eu ver só um lado e não ver o outro. Então, a questão hoje, eu ainda pretendo estudar jornalismo, porque, quer dizer, eu sou um jornalista leigo, né, no caso. Eu me considero, né, não sei se posso ser chamado de jornalista leigo. Mas, veja bem, a questão de ter tendência é muito que a gente vê hoje, né? Então, se você assiste um canal de comunicação hoje, muitas vezes fala bem de um lado e mal do outro. Você vai para o outro, fala bem daquele e mal do outro. Então, a tendência é uma constante aí, né? A gente sabe. E nós, no meu ponto de vista, eu como uma pessoa que tem responsabilidade, eu acredito na honestidade e na responsabilidade, no que é justo. Poucos, né, vão achar que é possível isso. Mas a minha visão é essa. Hoje eu estudei, eu trabalhei, cheguei onde eu tenho o meu emprego hoje, foi estudando, foi passando em concurso. Eu tenho minha vida autônoma, não devo nada assim a dizer a política, embora eu tenha o meu compromisso com a sociedade, de votar, de escolher e tal, mas eu não tenho amigos tanto de um lado como do outro. E essa questão de ver em cima do muro é para, no caso, ser imparcial. Sim. Então, um jornalista, na minha opinião, realmente tinha que ser imparcial. Mas muitas vezes ele não é, porque a própria empresa onde ele está trabalhando já é uma empresa. Às vezes ele tem a intenção de chegar lá, trazer notícias verdadeiras, fidedignas, mas é corrompido por causa da empresa. Já é ter um compromisso. E
caso hoje que um programa como esse de internet aqui, um programa que a gente está vendo, que é autêntica, não está, né? Nós não estamos aqui para divulgar, inclusive aqui em termos de religião. A gente trouxe pessoas aqui da Igreja Católica, como Dona Tonina. Isso. O Delano aqui é como é que chama? Da igreja, não é igreja, como é que chama você? Do Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. O daqui é batista, eu sou presbiteriano. Quer dizer, nós temos o respeito pelas pessoas, não estamos aqui para propagar nossas ideologias. Nós queremos ver o que é bom para todo mundo. Exatamente. Esse, para mim, seria o papel do jornalista. E como vocês estão, quer dizer, eu gostei dessa equipe daqui, porque a visão aqui é parecida com a minha. Então, a gente fazer aqui cada vez mais um programa desse jeito, criar pessoas e poder conversar com qualquer um, não importa. Eu falo lá onde eu trabalho, lá na empresa que eu trabalho, eu falo, eu não tenho cliente de partido nenhum, todos os partidos são clientes da empresa. Não tenho cliente que tenha opção sexual nenhuma, todo mundo que chega lá é cliente da empresa. Então, essa visão, a gente precisa ter respeito pelas pessoas. Claro que lá no meio lá dos seus amigos, você pode fazer essa escolha, mas no trabalho, nessa coisa toda, eu acho interessante esse posicionamento que deve ser da gente que trabalha com comunicação. Com certeza. E né? todas essas informações que foram trazidas aqui, reforçando nosso compromisso com a comunicação de qualidade, verdadeira, né, verídica, e nesse formato de podcast, né, mais leve, né, se aproximando ainda mais do público, de você, que tá tudo mais fácil, tá tudo de mais fácil acesso. Hoje, com o celular, você consegue acompanhar o podcast em qualquer lugar, da sua casa, na TV. Pronto, fica gravado, depois pode voltar. Gravado, você pode ouvir. Então, esse formato é um formato que vai trazer esse tipo de informação séria, né? De informação verídica, e de forma leve. Inclusive eu estou assim, me sentindo hoje que eu ainda estou muito na pressão, assim, estou falando muito rápido. Interessante essa questão do aprendizagem. A gente fala em comunicação, né? O jeito de falar, de expressar. Delano falou muito bem como passar a ideia para as pessoas. E aí, quando comecei o programa, as críticas eram que eu conversava demais. Eu não converso demais, converso muito. E aí eu percebi que eu estava começando a trabalhar aqui como eu trabalhava em rádio, aquela coisa de perguntar e já tá ali. E aí, depois o que eu achei interessante foi, depois eu fui olhar o programa lá e na hora que dela não estava conversando ali, eu ficava parado aqui, aí eu olhava minhas expressões faciais. Eu falei, misericórdia, eu tô... Então, quer dizer, a preocupação da comunicação, de você se apresentar bem, né? Nós dois, a camisa do podcast, às vezes o Delano agora criou uma barba bonita aí, né? Olha que coisa aí, né? Diferente, criou daí. Só que não é que o programa aqui só seja de barbudo, eu já estou mesmo, né? Mas eu me preocupei com a questão de como, né, a gente se vê também na questão da imagem. Aí já dou aquela penteada no cabelo, já passa um cremezinho. Pozinho de arroz. Né? Então, essa questão da gente aprender a se comunicar, bem pontuado pelo Delano, porque faz parte do crescimento profissional das pessoas também. Não é só no caso do podcast. Como você fala, como é que você trata o seu cliente, essas coisas todas, a gente estava falando aqui em trazer algumas pessoas para ensinar. Sim. Ou fazer algumas coisas assim, gravar alguns vídeos. E de incentivo às pessoas, às vezes, a ouvir coisas que ajudam a melhorar, né? Como você fala, como você expressa, aprender a ouvir. Né? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, até esse tempo atrás, eu tinha dificuldade de ouvir, eu só queria falar. Tanto que fui a trabalhar como locutor de rádio, né? Mas é interessante aprender a ouvir, né? E também desenvolver as ideias, como apresentar. Por exemplo, eu vejo o professor Amarildo, além de ser mestre de matemática, ele é uma área de comunicação, porque ele se expressa muito bem, ele fala, entendeu? Parece até que é um radialista já. Locutor. Ele tem uma boa performance na comunicação. E a gente já falou aqui também, por exemplo, que essa questão da comunicação, ela não começa da agora, né? O próprio Jesus Cristo, a gente não deve esquecer que o próprio Jesus Cristo, ele usava a comunicação de uma maneira muito sábia, né? Aí vamos se lembrar de novo aqui, que quando ele estava de manhã, que o vento soprava para o lado do mar, Jesus ficava
ficar na área mais alta, o pessoal ficava na areia, então o vento levava e ele falava. Quando era de tarde que o vento soprava ao contrário, ele ficava no barquinho, o vento jogava para cá. Ele usou a acústica natural. Natural. Então, e ele se expressava com aquele jeito de fazer comparações às parábolas. A gente vai ver que Jesus usava assim umas figuras de linguagem. Então, se ele ia falar com o lavrador, ele falava: o reino de Deus é como o semeador que saiu a jogar semente e tal. E ele usava. Quando era para o pescador, olha, foi uma rede, o reino de Deus é como uma rede que foi lançada. Tudo que era conhecido pelas pessoas na época. Porque o objetivo dele era esse. Falar para as pessoas entenderem. Exato. O apóstolo Paulo, ele usou na época a gente chama de epistolografia, né? Epístola de Paulo, eu fiquei, que é epístola? Epístola é carta, epistolografia era a arte de escrever cartas, até hoje ainda é a arte de escrever cartas. E na época do apóstolo Paulo, era a técnica da época, seria a internet da época. Hoje nós temos a internet, temos o telefone, temos o celular. Hoje é um mundo digitalizado hoje que a gente também temos que ir aprendendo a usar e usar ele para... Com responsabilidade. Né? Jesus usou para propagar o evangelho e tal, né? Paulo também. Mas a questão de toda a história da humanidade, ela é usada para crescimento, para progresso, né? E tal. E aí tem os que usam mal e tem outros que usam para o bem. Né? A gente quer estar abraçando aqueles que usam para o bem e que as pessoas aprendam também a usar esse veículo para o desenvolvimento. Em Andaraí exporta hoje internet, olha que coisa maravilhosa. E o pessoal de Andaraí estão se antenando através da internet com o que está acontecendo no mundo. Certamente que aqui já tem campanhas aí para o Rio Grande do Sul. Sim. Então, tem muita gente. Fui na igreja aí, na igreja Batista, o pessoal todo orando, já estavam fazendo a campanha. Certamente tem outras igrejas que estão fazendo a mesma coisa. Mas isso por quê? Nós temos a comunicação hoje através da internet, da rádio, da televisão. E aí vem essa questão de se informar, né, através de Andaraí, projetar suas ideias através de um canal que é hoje o Vida Útil Podcast, que pode criar outros também, outros canais, né? E também essa questão da Ibsol está fazendo cursos que a pessoa pode aproveitar e fazer esses cursos pela internet. E outra, não é pago não, viu? É gratuito. A pessoa ainda recebe certificado hoje, e não é pago. É interessante, porque tem hoje disponibilizado na internet e de canais confiáveis também, porque o pessoal às vezes critica a parte, né, negativa, mas o que tem de positivo... Olha, você pode ver uma coisa, só como é a internet, as coisas mudam. Eu tinha uma crítica, eu achava totalmente errado alguém acessar um celular dentro da igreja. Eu achava um absurdo. Dentro da escola, poxa, os alunos não prestam mais atenção no professor, só está no celular. Aí, hoje, que eu fui olhar o seguinte, dentro da igreja agora, o pessoal lá está passando que chama corinho, né? Aqueles coros, e você acessa, digita, você pega o celular e acompanha. Então, quer dizer, a questão de usar para o bem ou para o erro vai depender de cada um. Esses dias eu fiz, Tiago, o meu pai falou lá, falei, olha, puxa, ele cantando mais uma musicazinha lá que estava, que a gente não sabia a letra. Então você já não precisa mais dos dois livros, da Bíblia e do cantorzinho, você já acessa tudo pelo celular. E como o Moisés trouxe, né, todo esse discurso, né, que ele trouxe aqui, falando, né, permeando aí, né, desde os grandes comunicadores, né, como Jesus Cristo. E a gente pontua novamente aqui que tudo passa pela comunicação. Exato. Tudo na tudo nossa vida começo, né? E tudo desde o começo. Então a gente, nesse programa aqui, a gente também tem esse compromisso de comunicar para a população, né, para todos. E não estamos nos limitando apenas ao público aqui de Andaraí. A gente tem trazido, né, pessoas daqui com esse objetivo, né, de que a gente mesmo tenha alegria e orgulho, né, das pessoas que são daqui, pessoas que têm histórias brilhantes, que têm grandes histórias, né, de superação, como já passaram por aqui, mas que também são exemplos para o mundo, para o Brasil, para a Bahia. Então, esse programa ele tem esse compromisso, né, e a gente pede novamente o apoio de vocês para isso, para que essa comunicação que tem sido feita, né, que tem sido realizada aqui pelo podcast, que tem passado por aqui, alcance, né, cada vez mais. E incentivar, né, pessoas, né, no caso, né, pelo que eu entendi, você pontuar a questão de a gente também está incentivando as pessoas, né, que tem uma arte. Por exemplo, o cantor, o escritor daqui de Andaraí,
porque né, cadeira da Academia de Letras, né? O autor do Cascalho. Do Cascalho, né? Do Marimbus. Marimbus. Lembra o nome aí, que aí a gente não... o escritor... Que tem a biblioteca... Heberto Salles. Eu li Heberto Salles antes de vir para Andaraí. Um dia eu estava aqui, eu lembrando que... Talvez algumas pessoas também afora nem saibam que é daqui. Então, a gente apoiar as pessoas que têm uma arte, né? Que têm uma profissão... a gente falou nomes aqui que são importantes hoje para Andaraí. Professor Amarildo. Sim. O Juari, são empresários, o Luque Dan também, né? Seu Maninho é de uma capacidade fantástica, um que não foi na escola e ele aprendeu a escrever, aprendeu a consertar relógio, aprendeu a consertar rádio, é marceneiro, tem, né? A arte ensinou os filhos. Digamos, é um excelente professor de história, né? De história. Conta a história entendeu? de uma forma impressionante. Então, temos aí a enfermeira Mar, exatamente, que ela foi lá, estudou, voltou e ela fez um programa que o governo do estado estava apoiando. Está reproduzindo, então, né? quer dizer, nós temos aí nossos atletas, né? o próprio Moab, o Cleito, certo? certo? Incentivar o esporte, incentivar as pessoas que são... É uma coisa boa, porque, por exemplo, essas pessoas vão divulgar o nome da cidade. Isso, né? Então, quando uma pessoa desponta como um artista, como um nome, a gente tem orgulho de dizer nosso, é de Andaraí, né? Então, se for um elemento que fez uma coisa errada, a gente não quer nem saber, esquece, não é de Andaraí não, é de um lugar vizinho. Mas essas pessoas que têm um astral bom, digamos assim, a gente tem que apoiar, né? Temos que nosso, fazer o incentivo do atleta, a criança, nós temos aí, né, o trabalho do Birubiru com as crianças. Então, como é o nome dele mesmo? É Valdeci, né? O Birubiru é Valdeci. Acho que é Vanderlei. E algo interessante que Moisés trouxe aqui, o Vanderlei, ele tem um projeto muito bom, e junto também citando aqui o Cleito, né, que envolve crianças, né? E a gente passa por um momento, né, muito assim difícil na nossa cidade, que é essa questão da segurança, né? E a gente vê jovens, né, nesse meio, e algumas notícias que a gente recebe é muito triste quando a gente recebe que um jovem veio a falecer, quando a gente se assusta, né, com algumas notícias, né, sobre a questão da segurança. Então, o podcast, ele desde o início, né, quando começou com a live, era o mercado de trabalho para o jovem, trazendo espaço para o jovem, como o jovem se capacitar. E o podcast, ele continua com essa responsabilidade de ser um espaço onde incentiva o jovem a continuar estudando, continuar aprendendo, continuar buscando formas melhores. Incentivar os pais também a estar acompanhando os jovens, a incentivar ele também a ter um futuro melhor. O comércio, de uma forma geral. O empreendedorismo, né, que é algo que a gente... Outra coisa, as pessoas valorizarem, você falou a palavra, né, chave, empreendedorismo, as pessoas daqui acreditarem e fazerem coisas. Por exemplo, tem o pessoal viaja tudo para Pernambuco para comprar. Lá que começou o pessoal comprando pano, que a gente chamava de sulanca, né? Retalhos, e começaram a fazer lá. A primeira, se eu não me engano, foi calcinha, essas coisas pequenas, e hoje é um grande comércio lá que todo mundo sabe que vai, é um grande comércio lá. Teve um lugar aí que começou a fazer bonés, então se tornou, legal, eu não gravei o nome. Outro lugar que começou a fazer carteirinha. Então, quer dizer, aqui em Andaraí pode-se trabalhar com turismo e pode-se desenvolver alguma coisa para ser vendido para fora, né? Então, quer dizer, incentivar o empreendedor a acreditar e fazer e vender. A minha esposa, vou falar de novo da minha esposa, chegou aqui, ela não tem profissão, ela vende rosa do deserto e já tem um bom número de plantas, não sei o rosa do deserto, mas ela tem ali orquídeas, nós não vendemos orquídea daqui, mas ela compra a orquídea de fora, reproduz, suculentas, cactos. Então, quer dizer, ela não é empregada dos outros, mas ela fica em casa, faz uma coisa que gosta e ganha o seu trocadinho ali, que vai ajudando lá nas coisas pessoais dela. Já pensou, o marido tem que dar tudo, né? Então, quer dizer, as pessoas... hoje, por exemplo, eu estou estudando essa questão do desenvolvimento pessoal. Como é que você faz para aumentar o seu salário? A gente está aí, teve uma boa dica aqui que foi do Irapuã, falando sobre educação financeira. Isso. Você pode fazer uma coisa fora do seu trabalho que você vai juntando aquela coisa toda. Isso tudo a gente tem que incentivar e o programa vai ajudando a fazer isso. As pessoas vão se conscientizando e vão, né, crescendo. E aí,
quer dizer, tudo isso vai gerar um crescimento, né? Uma bola que vai aumentando e vai dando resultado. Porque eu sempre falo, se tiver pessoas ganhando dinheiro, fazendo alguma coisa, ela vai gastar no comércio. Uma pessoa que ganhou dinheiro, por exemplo, né? O cara está empregado aí na Ibisol. Ele vai construir a casinha dele, vai fazer o quê? Comprar cimento, comprar areia, pagar o pedreiro e tal. Não é só uma pessoa que ganha. Eu me alegro quando vejo alguém crescendo, porque não é só ele, a cidade está crescendo. Quando alguém constrói uma casa, a cidade ganhou uma casa. Exatamente. Né? A Coelba ganhou mais um consumidor de água que vai fortalecendo. Isso mesmo. Então, quer dizer, tudo isso, esse crescimento é progresso. E a gente que trabalha em comunicação, a gente vê isso aí, quer passar a incentivar as pessoas a acreditarem em si. Exatamente. Pessoal, a gente trouxe aqui vários pontos, né, positivos, né, pelo qual vale a pena continuar lutando, vale a pena continuar trabalhando, vale a pena continuar investindo. E dentro disso a gente trouxe também algumas novidades, né, que serão sorteios que vai ocorrer durante os podcasts, então não perca nenhum, tá certo? E outra novidade é a questão do dia. Nosso podcast era na quinta, assim como estará sendo transmitido, né, esse podcast aqui na quinta às 8 horas. E a gente vai estar mudando para segunda-feira a partir das 8 horas. Então, horário marcado também nessa data aí, né? Toda segunda-feira. E a gente escolheu essa data, né, como já foi dito, é um horário, é um dia melhor para as pessoas que fazem parte, né, desse projeto. E a gente acredita também que vai ter um alcance também muito bom, muito legal, que não vai entrar em conflito com outras programações nesse horário e nessa data. Outra coisa interessante, né? Essa não como já foi dito aqui por Moisés, ele não vai estar mais com a gente aqui nos podcasts, né? Aqui apresentando com a voz marcante de Moisés Santos, mas ele continuará apoiando o projeto, né? Do programa aqui. Isso, o programa, ele continuará a ter algo que ele já tinha idealizado, né? Que são esses vídeos, como ele citou aqui, de recomendações, vídeos inspiradores, motivadores, e que a gente vai estar, o canal Vida Útil também é um canal que vai transmitir, né, essas mensagens. Muito mensagem. E também, quer dizer, a gente vai, o que eu puder, né? Primeiro eu quero mais uma vez parabenizar você que idealizou o programa, né? Que veio com aquela ideia de ajudar as pessoas e depois abraçou, que correu atrás, né? O Delano, que também tem colaborado, todas as pessoas que colaboraram. E para mim, esse ano, né, a gente começou no ano passado, foi muito interessante. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu não estava mais pensando em voltar para a comunicação, ele me acordou para isso. A comunicação é algo que eu gosto, a saber, essa questão da comunicação, me sinto agraciado por Deus com a voz que eu, né, e com o dom da comunicação que eu preciso desenvolver mais, né? E o programa me trouxe aí alegrias, como ver o Thiago praticando um esporte, me ajudando aqui também, certo? A gente teve entrosou mais amizade com pessoas da comunidade. A gente mostrou alguma capacidade que estava lá parada na gente. Então, agradecer e parabenizar vocês, continuarem, certo? Esse evento, vou fazer sim todo esforço para ajudar. Então, quer dizer, quando eu vi lá alguém, a questão da dengue, olha, eu vou para Andaraí, eu já fui lá, já tomei posse lá no emprego, lá que foi um crescimento profissional, fui, digamos assim, promovido para uma agência maior, uma cidade maior. E para mim foi muito interessante, vai ser interessante. Não parei meus sonhos em Andaraí, né? Construir meu sítio aqui e fazer minhas casinhas aqui. Continuo com esse objetivo, certo? E aí a ideia é também passar os 3 anos por lá, os 5, e voltar aqui para construir aqui. Se eu desenvolver lá outro por lá, não vou deixar de ter meu sítio aqui, com fé em Deus, que aqui é um lugar muito aprazível, um lugar que é um lugar de descansamento. Tem aquela época do ano que faz aquele friozinho legal, tem a época do ano que o sol bate, né? Então, quer dizer, eu não vou deixar o sonho de voltar para Andaraí, de construir coisas aqui e também de estar colaborando com isso aí, porque mesmo quando eu colaboro, tem um retorno de satisfação pessoal, isso ajuda na saúde da gente, várias coisas. Então, uma das coisas que eu estava, que eu passei aí um mês fora, né, já daqui de Andaraí, voltei, estou de férias, termina agora essa semana,
E um dos assuntos, como eu falei no começo do programa, era que a gente falasse um pouquinho, trouxesse para as pessoas que compõem esse programa uma preocupação de como ajudar a combater o Aedes aegypti, o problema da dengue. Então, a gente estava pegando alguns dados, inclusive surgiu uma ideia que tem uma planta aí que parece com aquele andu, né? Eu esqueci, eu acho que eu copiei o nome dela. Essa planta, ela estava atraindo aquele inseto que aqui tem muitos e que diz que combatia, mas aí tem alguns que criticam que não é bem assim, outros falam que ajuda, que teve lugar que teve até distribuição de semente dessa planta, mas outros falam que não, melhor é ter o cuidado que já vem tendo, né? E como não houve apoio das partes de saúde com isso, a gente queria que trouxesse mais informações aqui do município, por isso que era a ideia da secretária participar. Mas a gente sabe, por exemplo, que a Bahia está enfrentando esse aumento acentuado aí. Os últimos dados, né, em abril de 2024 aqui, nós tivemos aí a comunicação que 269 municípios estavam com a epidemia. Ela possui uma taxa de letalidade de 2,7% menor que a média nacional na Bahia. Mas nós temos cidades aí, eu vou ver com os nomes aqui, vamos dizer que o governo do estado tem feito, né, a parte da saúde, tem gasto muito dinheiro aí, já 20 milhões até abril, com a aquisição de novos veículos de fumacê, certo? Agentes de endemia estão sendo contratados, envio de medicamentos e equipamentos, além de oferta de treinamento para equipes assistenciais, segundo aqui o G1, certo? O G1 aqui, uma publicação atualizada no dia 5 de maio, diz que a Bahia teve 56 mortes por dengue, epidemia abrangendo 255 municípios. No dia 27 de abril já estava marcando 56, fugiu aqui não, está aqui ainda a notícia. Então a Secretaria de Saúde, você sabe, está muito preocupada com o combate e a prevenção, porque, na verdade, o certo é ter aquele cuidado de evitar os focos e tal, tá certo? Então, pessoas em Vitória da Conquista, segundo o dado divulgado aqui, morreram 12 pessoas. Jacaraci, 4, Feira de Santana, 4, Juazeiro, 4, Piripá, 3, Caetité, olha que já até não é mais próximo. E nós tivemos aqui, por esses dados aqui, outros que tiveram um, inclusive aqui Ceabra também está registrado que até abril tinha morrido uma pessoa. 2 semanas atrás eu soube que faleceu uma pessoa de um assentamento aqui de Itaitê. De Itaitê. Me falaram que foi no Santa Clara e tal, porque foi morrer em Salvador. Porque tem um foi perigo dengue hemorrágica. Da dengue hemorrágica. Ou seja, qual é o perigo? Quem já teve dengue, uma vez ou duas, a terceira já pode ser crucial. Então, o cuidado com a dengue, de proteger os tanques, de tal. Nós damos graças a Deus que nós temos aqui uma época que não tem muita chuva, né? Por um lado é ruim para o município que não chove, mas pela dengue, mas enquanto está chovendo, temos que ter todos os cuidados. Mas a gente mora em um lugar que é muito propenso até, por conta dos focos de água. Então, quer dizer, é uma preocupação. Rios, exatamente. Eu queria, quando eu pensei nesse ponto, que eu creio que seja interessante de todo o Brasil, principalmente, né, o lugar mais afastado, onde a gente, para ir, tem que contar com o veículo da prefeitura, com essa coisa toda, tudo longe, a gente tem essa preocupação de cuidar para não ter os focos, ajudar a saúde pública, né, a combater isso. E aí eu dava a ideia de trazer aqui para o pessoal, né, como eu falei antes, da Secretaria de Saúde, para explicar o que já está sendo feito e tal. Infelizmente, não foi possível por causa do tempo. O pessoal está muito trabalhando e eu termino hoje. Talvez depois, né, se vocês quiserem dar isso aí, mas é interessante a gente lembrar isso, porque nós temos que ter também essa responsabilidade aqui do que é bem comum, a responsabilidade social de se preocupar com os nossos amigos. Há alguns anos atrás, Andaraí fez um concurso. Inclusive, eu participei desse concurso e, na época, eu fiz para endemias também. Sim. Endemias. Passei para a segunda fase, fiz o curso, o treinamento, que é para você poder entender como é que você iria atuar nessa área. Eu até passei. Na época, a prefeitura tinha liberado 14 vagas já. E aí, depois de todo o processo, reduziu a quantidade de vagas. Foi estranho o fato de uma área que é muito propenso a ter focos de dengue. Focos, depois veio a chikungunya, né, e a outra lá.
Tem uma equipe pequena. Eu não sei como é que está agora, porque eu não tenho acompanhado. Não sei como é que está agora. Mas eu lembro que algumas pessoas até na época conseguiram, né, com muita labuta, conseguiram ficar na vaga que cabia a ela. Mas foi uma equipe muito menor do que o que havia sido projetado na época. Mas o treinamento e a capacitação que a gente tomou foi excelente. E nesse treinamento a gente aprende a começar de casa. Porque quando você faz de casa todos os processos, todos os procedimentos para poder evitar a proliferação do mosquito da dengue, você vai estar ajudando a sua família, vai estar ajudando os seus vizinhos e assim por diante. Então, cada um em casa fizer os passos necessários, até para o pessoal, os agentes de endemia, o trabalho fica até mais fácil para eles. Com certeza. E aí, quer dizer, a questão não é esperar que o poder público faça, é apoiar o poder público. A ideia era essa, inclusive, né, deixar registrado aqui, que eu conversei com Dona Milena, a vice-prefeita, que foi secretária de saúde, e ela se mostrou muito interessada, a Dona Marta Lopes também. Então, agora o problema é que não foi possível, porque teria que prorrogar para fazer esse programa na segunda-feira ou depois, e eu já não vou estar aqui. E aí eu queria abordar o assunto, né, porque para mim ele é pertinente e é interessante, no caso, para a gente. E também a gente tinha colhido algumas coisas aqui para passar. A gente promete para você que a gente vai trazer esse assunto bem eu peço que vocês aqui. deem, porque questão de saúde não tem que olhar, que se esperar que a prefeitura faça tudo, nem criticar. Eu vejo Andaraí bem servido nessa área. Né? Não estou aqui para fazer campanha para ninguém, mas eu morei aqui 12 anos, são 12 anos, cheguei aqui em 2012, e essa parte eu vi o trabalho, tanto que a população reconheceu que ela foi eleita ali junto, está do lado, né? Que ela está. É uma pessoa que se dedicou, certo? Milena foi uma ótima secretária de saúde. A Marta também tem um grande perfil, né? Então, eu vejo a atual administração nessa área aí investe. Eu vi lá o hospital ser todo pintado, estão botando lá um aparelho lá que eu não sei se já está funcionando. Eu passei lá, vi, né? Ele não está pagando nada para propagar, mas eu estou vendo que é uma coisa boa para o município. Então, ambulância, essa coisa toda. Eu posso ser sério, meu sogro faleceu aqui em Andaraí, porque a gente trouxe para cuidar ele aqui, certo? A minha esposa cuidou dele aqui, e ele foi melhor atendido aqui do que se ele estivesse lá no município onde ele morou, onde ele votou, como é que se diz, contribuiu com o crescimento lá, com a cidade e tal, que ele trabalhava até para a prefeitura. Se ele tivesse em Camaquã, não tinha tido, que é uma cidade maior do que Andaraí, não teria tido o cuidado que ele teve aqui. Então, eu tenho satisfação de gostar de Andaraí, por quê? Porque aqui a gente está vendo isso, é um lugar pequeno, mas a gente está vendo que há ali profissionais trabalhando, entendeu? A questão de que eu não conheci como eram os outros, que eu cheguei aqui em 2012, mas o tempo que eu vi aqui, eu vi todo esse cuidado, a cidade está crescendo, eu vi um crescimento muito grande, e nessa parte de saúde, eu sempre volto a falar, não é esperar, aliás, não é só na saúde, a gente tem que fazer a nossa parte, cobrar. A gente tem que cobrar, mas tem que fazer parte da gente também. Esse cuidado do que já temos, né? Dizem que uma tampilha com água pode virar um foco. Então, tire o que for possível, encha de areia e tudo. E vamos, né, ver aí vocês aí, cara, a questão do tempo, que eu não sei. Eu queria falar algo com você. Eu queria fazer 2 perguntas. Diga aí, vamos lá. A gente promete que a gente vai trazer esse assunto da dengue aqui. Vamos nos organizar, vamos trazer tudo bem explicado, bem orientado para a galera. Mas vamos focar um pouco em você, porque a gente sabe que durante um bom tempo, né, a sua presença, a física aqui não vai estar aqui, mas de longe você vai estar apoiando. A gente sabe. Aí eu separei algumas perguntas, mas durante a sua conversa você acabou respondendo. Mas eu tenho 2 aqui que eu queria fazer para você. Como é que você acha que o podcast Vida Útil ele ajudou você, o senhor, a moldar a sua jornada pessoal e profissional? Como você acha a gente, de alguma forma, ajudou, né? Já como você falou, já começou até a ajudar. É o seguinte, eu cheguei a Andaraí, eu era o quê? Funcionário do Banco Nordeste. Eu cheguei aqui como caixa, certo? Dentro de Andaraí, eu evoluí, que eu passei a ser gerente dos caixas, a gente chama de gerente administrativo.
E dentro de Andaraí, as pessoas me conheciam como bancário ou como um cara da igreja, que eu frequentava a igreja batista e tal. Depois, né, eu digo assim, o Senhor me dirigiu, me conduziu para ir fazer parte da igreja presbiteriana de Nova Redenção, e lá, né, tem muitas pessoas lá que têm uma amizade muito grande, inclusive uma que foi vice-prefeita lá, Dona Lindomar, irmã Lindomar. E lá o pessoal, né, também eu tenho ali uma amizade, principalmente dentro da igreja. Tem um comerciante lá, seu Jaime, também, que gosta muito de mim, eu vou lá, visito ele quase sempre. Então, o Moisés daqui, que apareceu aqui, era o Moisés bancário e o Moisés evangélico, digamos assim. Não tão assim, que eu não me considero um cara religioso. Eu acredito em Jesus, eu procuro obedecer, mas eu acho que eu sou mas eu sou muito fraco, um fiel. Eu queria servir a Jesus melhor, mas eu vou dentro daquilo que me é possível e eu converso com ele e ele tem me respondido favorável em muitas coisas. Enfrentei muita dificuldade aqui, né, em algumas coisas como área de saúde e tal, mas eu já pensava em ir embora. O ano passado foi que eu resolvi, que eu olhei para Andaraí e eu vi que aqui tem possibilidade de fazer investimentos aqui. Eu vi que aqui tem muita coisa que, se a gente focar, a gente pode desenvolver. Então eu pensei em fazer o meu sítio aqui, fazer alguns investimentos aqui para gozar a minha velhice aqui, certo? Então, quando eu pensei nisso, eu pensei o que é que eu tenho para oferecer a Andaraí, que agora eu preciso conquistar mais a simpatia, né? Eu tenho que me entrosar mais com essa comunidade. Eu ainda brincava assim, que eu dizia assim, eu vou precisar pelo menos de 4 pessoas para carregar meu caixão para o cemitério, já que eu vou ser enterrado aqui. E aí eu pensei no quê? O que é que eu entendi antes? Comunicação. Eu gosto de comunicação. Eu tinha trabalhado uns 15 anos de rádio, trabalhei em sonorização de festa, né? Que é aquela coisa lá, estamos aqui, estamos sonorizando, essa brincadeira de comunicar em festa. Apresentei alguns comícios, mas foram poucos, né? Muito nessa área. Quando eu saí da área do sistema de rádio, eu estava certo para trabalhar com uma candidata a prefeita, que não ganhou nessa época, eu não pude, porque eu estava saindo da rádio e fui trabalhar no Correio, e com uma vereadora que já tinha sido eleita 2 vezes, ela me convidaram para trabalhar como assessoria de imprensa na campanha. Essa da prefeita, ela não ganhou naquela época, mas na outra ela ganhou, faleceu no poder, dona Ângela, lá em Camaquã. Certo? Então, eu gosto de comunicação e eu já tinha trabalhado. Então, o que é que eu quero? Eu quero ver como é que a gente faz para a gente comunicar, criar canais de comunicação aqui. Porque em lugar pequeno é comum a fofoca, que aumenta, que mente, verdade, que inventa. Né? E eu queria, era um objetivo de voltar a trabalhar em comunicação. Eu gosto desse negócio. Né? E aí, quando eu estou com essa ideia, foi quando eu encontro o Martinez, que estava na ideia de fazer o podcast. E aí a gente juntou. Quer dizer, aí o podcast me acordou para, de novo, levantar esse ânimo com comunicação. Certo? Sim. Então, aqui, como foi, eu fui olhando no que é que eu estava errando, recebia a crítica, ouvia, tal, ia melhorando, olhando nas imagens, eu assisti quase todos os programas que eu fiz aqui, eu assisti todos que eu chegar em casa. E tem alguns que eu baixei, está gravado lá no computador. Certo? Então, o Vida Útil Podcast me trouxe essa alegria de novo de participar de comunicação, de procurar levar para as pessoas coisas boas, coisas interessantes, de incentivar as pessoas a acreditarem em si mesmas. Porque, por exemplo, se eu não acreditasse na potencialidade que eu vim desenvolvendo, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Eu vim da roça também, né? Eu trabalhei na roça, plantei cacau, já limpei, rocei, já plantei, cavei, carregava, né? Ajudava meu pai e tal. Meu pai faleceu aqui ganhando salário mínimo de aposentadoria, morava mais eu, né? Foi enterrado aqui, sepultado aqui em Andaraí. E quer dizer, veio de família pobre toda. Hoje eu não sou rico de ter bens, mas o conhecimento que eu estou juntando aí, dá para juntar algum bem, né? De onde eu saí para onde eu cheguei, sim, já tive um grande avanço, eu tenho um bom salário. Então o Vida Útil Podcast me ajudou de novo a levantar esse ânimo e também eu vi o resultado, por exemplo, eu estava preocupado porque Tiago é mais ali de computador, é muito inteligente, não é porque é meu filho não, mas é muito inteligente, bom de matemática e tal, mas ele não tinha um esporte e tal. Quando o próprio podcast aqui, com a participação do Cleito e tal, ele ficou, meu pai, eu vou praticar, vai meu filho, vai mesmo, e aí ele começou e estava sendo elogiado. Hoje o Cleito lá na rua me perguntou por ele, falou, rapaz, por que ele parou e tal? Eu falei, rapaz, é questão dele, pessoal e tal, tem que cuidar da mãe, tal, mas lá onde ele vai, a gente vai incentivar para ele voltar a praticar. Então, o Vida Útil Podcast me foi muito útil, né? Me fez eu acordar para essa questão de conversar com as pessoas, de ir no comércio, que eu trabalhava disso, eu entrevistava
o pessoal do comércio, a gente... Entendeu? Eu trabalhava em rádio mesmo, era fazer entrevista mesmo, meio-dia, eu chegava com as notícias e tal. Isso me acordou de novo. Então, trouxe essas vantagens muito boas, a oportunidade de conversar com comerciantes, né? Muito bom. E aí, a gente fez essa campanha de a gente já conseguiu a metade da mesa de um dia só de conversando com os comerciantes. Então, a gente vê que isso é importante e aí a gente se sente útil. Porque é interessante essa questão de você se sentir útil. Tem um comunicador, ele é profissional de marketing, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que contrataram ele para fazer uma palestra sobre o segredo da felicidade. E aí ele falou, olha, ele é evangélico, né? Apesar de que não pertence a uma igreja, interessante isso, não vou lembrar o nome dele. E aí ele chegou e falou, olha, como evangélico eu podia dizer que a fé em Cristo e tal, é religião, mas o cara que me contratou, ele não quer saber, ele quer passar para os comerciantes dele. Então eu fui pesquisar. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, que quando você faz o bem, o seu cérebro, ele libera uma substância que faz o sentido do bem-estar. Olha que interessante. E aí, isso é que traz aquela sensação de felicidade. Então, quando a gente faz o bem, faz uma coisa que a gente gosta, o corpo da gente, a mente, ela propicia que o corpo todo seja beneficiado. Olha que interessante. Então, essa coisa, isso para mim foi muito útil, certo? Eu quero desenvolver mais isso, vou até pesquisar mais sobre isso também. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Mas ele é um profissional, inclusive a voz dele parece muito com a voz do Pedro Bial, né? E para achar ele, eu poderia daqui a pouco acessar aqui, que é só no programa. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. A outra pergunta que eu ia fazer para você, o que você espera dos ouvintes? O que você espera que os ouvintes levem consigo após ouvir todas as suas contribuições durante esse período que você passou pelo podcast? Eu quero que as pessoas acreditem em si mesmo, né? Porque o que a gente fez aqui durante esse tempo todo foi mostrar que existe a possibilidade de crescimento hoje, certo? Não só de pessoas de Andaraí, mas a gente focou mais na pessoa de Andaraí, de pessoas que acreditaram em si e aqui mesmo, né? Continuam fazendo. E é interessante, a gente contou aquela história do cara do diamante, que ele saiu para procurar diamante antes e o diamante estava aqui. Quando eu cheguei aqui, que me perguntaram, ei Moisés, você não se sentiu atraído também aí para o garimpo? Então, eu cheguei em 2012, ainda tinha alguns. Eu falei, não, cara, eu estou garimpando em outra área, estou garimpando na área do conhecimento. Então, hoje eu sou formado, eu tenho satisfação de dizer que eu sou bacharel em administração, porque muita gente não dá valorização à administração, mas eu tenho sim satisfação do bacharelado de administração com as pós-graduações que eu fiz de gestão de pessoas, para incentivar as pessoas. Isso para mim é um grande legado que eu tenho dentro de mim e pode me render ainda muita coisa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de incentivar as pessoas, e cada vez que eu converso com uma pessoa eu vejo que ela fica satisfeita com aquilo que a gente fala, e traz essa coisa que a gente falou antes da gratificação pessoal. Sim. Então, o que eu quero que as pessoas aproveitem? Acreditem em si mesmos, né? Acreditem em Deus em primeiro lugar, e quando eu falo isso, mas acreditem em Deus, não importa a sua crença. Eu quero a minha crença é que é crer em Deus através de Jesus Cristo, no que está na Bíblia. Mas tem várias interpretações da Bíblia, mas acredite que tem um Deus, mas acredite também que esse Deus espera de você atitudes de fé, atitudes de procurar se desenvolver, de ser um bom cidadão, de acreditar que você pode, que há condições de fazer. Acredite em si mesmo. Tem gente que precisa disso aí, da capacidade de acreditar em si mesmo. Porque a oportunidade está para todo mundo. Eu achei interessante coisas que a gente ouve, que a gente às vezes não pontua. Há uma frase que vocês fizeram o corte aqui na palavra do Irapuã. O tempo é o ativo mais importante que existe. Todo mundo recebe 24 horas por dia, cada um com 60 minutos. O que é que você faz com o seu tempo? Tem que saber administrar. O tempo é seu, você investe. Se você investir ele em aprender, em fazer alguma coisa, de administrar isso tudo, você, aproveitando o seu tempo, você faz investimento, você vende o tempo quando você está trabalhando, pega esse dinheiro, faça reinvestimento, acredite, você pode, né? Qualquer um pode. Quando eu falo, eu podia estar bem mais longe, bem mais alto, se eu tivesse lá atrás alguém que falasse essas coisas que eu estou falando agora para as pessoas, entendeu? Sim. Eu ainda estou
E quando eu acordei para correr atrás disso, de acreditar, eu perdi muito tempo. A Rádio de Camacan começou, eu passei acho que uns 5 ou 6 anos achando que dependia de alguém. Quando eu fui lá, fiz o teste, não passei logo, pouco tempo, passou uns tempos, os caras me chamaram e eu trabalhei 15 anos de rádio. E falando em tempo, né? A gente tem um tempo aqui que já está corrido e desde já, novamente pontuar, a gente está de volta, estamos de volta e dessa vez estamos com novidades, estamos aí com várias formas, né, novas de entregar um pouco mais para vocês, né? Além dos novos equipamentos, vamos ter também os sorteios e a gente conta com a participação de todos vocês e com a audiência. Desde já, novamente agradecer a presença de todos aqui presentes, de Delano, de Moisés, de Vinícius, de Tiago e de todas as pessoas que têm contribuído aqui com esse projeto e você que está nos acompanhando até agora. Quero aqui deixar o espaço para Delano, né, fazer suas considerações finais e encerrar com Moisés, deixando também suas palavras. Sim, eu até me preparei para isso. Eu até me preparei para isso, dizer umas palavras para ele. Que durante o momento que você passou aqui pelo podcast, sua presença foi realmente inestimável, muito bom. Eu aprendi muito com a sua experiência, com a sua vontade de trabalhar. De fato, eu estava um pouco desanimado com respeito ao podcast, se um dia ele ia voltar ou não. Hoje mesmo eu não estava com tanta animação. Mas passando por isso aqui, você entende que é como se você tivesse um compromisso, um legado que você precisa levar, né? Você, de alguma forma, deixou isso para a gente. Obrigado. E a gente quer levar esse legado. Você trouxe para a gente força, inspiração, profundidade nas conversas. Você gosta de falar, você gosta de se comunicar. E a comunicação é algo indispensável na vida de qualquer pessoa, seja qual for sua função, sua formação, o seu país, sua condição financeira. A comunicação é importante. E durante essa participação na jornada aqui do podcast com você, a gente aprendeu muita coisa. Eu espero que você, na sua nova cidade, no novo local, com novas responsabilidades, você vai poder fazer novas amizades, você vai encontrar novos objetivos lá. E que lá também continue servindo como um crescimento profissional para você e como incentivo para não só as pessoas que estão ali à sua volta, mas as pessoas também os jovens, né, dessas cidades e de outras cidades também, por onde você passar. A maioria das pessoas, né, continua inspirando pessoas a continuar crescendo, a continuar desenvolvendo. E obrigado por compartilhar realmente de paixão, a paixão que você tem de coração, viu? A paixão que você tem pela comunicação, a paixão que você tem por aquilo que você realmente faz. E eu desejo só você felicidade, sucesso e que tudo dê certo nos seus novos empreendimentos. A palavra tá. Veja bem, obrigado aí pelas palavras e o seguinte, eu gosto de comunicação e aí eu queria finalizar com mais uma parte que eu não sei se eu já fiz aqui com vocês e eu sempre falo com as pessoas uma historiazinha de cortar o tomate. Já fiz com vocês isso? Não me lembro. Imagine você que está ouvindo aí do outro lado e vocês aqui, a experiência de cortar um tomate com a faca cega. Se vocês nunca fizeram isso, imagine o que vai acontecer. Com a faca cega, você vai passar no tomate, ele não vai cortar logo, vai exigir mais força, mais tempo. E imagine que essa salada para vender, sua salada vai sair horrível, certo? Aí você faz a experiência de afiar essa ferramenta que é a faca. Quando você passar, você corta o tomate uma vez, menos força, menos tempo, e sua salada vai sair bonita, certo? Então, aí eu faço a pergunta, como é que está a sua vida, você que está ouvindo? Certamente, talvez você esteja cortando, né, a salada, o tomate, com a faca que precisa de afiar. Você está gastando mais tempo, você está fazendo mais força a sua vida. Você está conseguindo fazer a salada com dificuldade e não está saindo tão bom como você gostaria. Se você afiar a ferramenta, você vai ter um melhor resultado. Mas, Moisés, quais são essas ferramentas? Aí você vai descobrir quais são as ferramentas. Uma das ferramentas que eu, por exemplo, estou buscando afiar é a ferramenta da comunicação. É como é que eu falo de uma maneira mais clara,
mais suave. Olha como eu já modifiquei aqui, né? Então, eu estou aprendendo a ouvir e quero falar de uma maneira que as pessoas entendam, ouçam, não muito alto, não muito acelerado. Eu sei que eu preciso afiar essa ferramenta e quanto mais eu afio essa ferramenta, eu vou ter melhores resultados. Existem outras, como pontualidade, como coisas que você vai desenvolver de tratar bem ao seu cliente, várias outras ferramentas. Quanto mais você afiar essas ferramentas, você vai ter melhores resultados. Então, essa é uma mensagem que hoje seria para, entendeu? Muito bom. E eu, por exemplo, estou afiando essa da comunicação, graças a Deus. Eu tenho certeza que os resultados estão vindo aí. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Vou continuar assim torcendo, não só por vocês, mas por Andaraí de uma forma geral. Eu pretendo voltar. Eu quero aqui quero passar boa tarde. Depois que eu me aposentar, boa parte do tempo eu vou passar por aqui, fazendo o que eu gosto. Se eu tiver com minha esposa com saúde para pescar, que ela gosta, ver as frutas, animais, essas coisas todas, a natureza. A gente está com ideias aí de projetos que a gente quer fazer, incluídos aqui em Andaraí. Então, a todo o pessoal também daqui de Andaraí, da Chapada, eu torço para que isso aqui cresça mais o turismo, se desenvolva a agricultura, outras economias. E o local aqui, mesmo com toda dificuldade, é um lugar bom de se viver. Eu estou mudando, saindo por uma questão de época, que agora para mim vai ser interessante, mas que aqui é um bom lugar e que as pessoas devem acreditar. A todos vocês aí o sucesso, né? Desenvolvam suas habilidades, afiem as ferramentas e vamos para frente. E com essa palavra, né? Essa mensagem de ânimo, né? De incentivo e com a categoria, né? Com a habilidade de Moisés Santos, que a gente vai encerrar esse podcast de hoje, novamente reafirmando, Moisés Santos, o senhor já faz parte da história desse podcast e nossas histórias, né? Aqui, vocês fazem parte da minha história de vida. O senhor está indo, mas está deixando muito, e isso é muito importante para a gente, isso é muito importante para as pessoas também que estão nos acompanhando. Muito obrigado, e hoje a salva de palmas vai para o senhor. Obrigado. É isso aí. Para todos nós. Obrigado, pessoal.